A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E em dia de novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o mercado da soja voltou a subir na Bolsa de Chicago e fechou com boas altas o pregão dessa quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e principalmente os números que o novo boletim do USDA trouxe, inclusive já para a safra 21-22, as suas primeiras projeções e expectativas, é o Eduardo Vanin, analista de mercado da AgriInvest, já conosco. Eduardo, boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo certo? E contigo? O dia agitado para o mercado, Eduardo? A semana está sendo agitada. E como? Eduardo, vamos primeiro entender esse movimento. Ele está atrelado ao relatório ou outros movimentos, outros fatores motivaram muito mais essa alta? É um mix das coisas, mas claro, o relatório sempre mexe com o mercado, trouxe números já meio que conhecidos da maioria, que é a intenção de plantio que foi divulgada em março e também a produtividade divulgada pelo fórum do USDA lá em fevereiro. E ficou aí para o USDA fazer projeções do lado da demanda. Então, nesse ponto não mudou muito o que já era esperado, principalmente para a soja. A gente está falando de uma exportação, inclusive, um pouco menor do que a da safra 2020-21, né, Eduardo? Sim, faz todo sentido. Se a exportação menor de 5 milhões e 400 mais ou menos, faz todo sentido porque o Brasil vai produzir mais com o aumento da área, 3 a 4% para a temporada que vem, junto com também talvez um aumento na Argentina, se tudo der certo no clima. Os Estados Unidos teria, consequentemente, uma maior concorrência, principalmente do Brasil. E aí exportaria menos. Então faz muito sentido essa redução na exportação. Eduardo, a gente fala de um aumento de safra na casa de 7 milhões de toneladas, 7 milhões e 300 mil, né? E estoques que aumentam bem menos, né? A gente tem um aumento aí muito pequeno dos estoques finais. Esse é um ponto esse é o ponto central do mercado agora, esses estoques americanos ainda muito apertados? Esse estoque apertado, ele vem como consequência do aperto nessa temporada que a gente ainda está, a 2021. Toda vez que você tem um estoque inicial muito pequeno, a oferta total, ela, apesar de um crescimento na área, como é o caso, a gente continua vendo um aperto do estoque para a temporada que vem. Então, realmente, a redução do colchão que existia antes acaba trazendo essa lateralidade, essa manutenção dos estoques nas mínimas aí de mais de 7 anos. Então, é o estoque final nessa temporada muito baixo que acaba trazendo uma consequência para a temporada que vem de manutenção de estoque baixo. Quando a gente olha para esse boletim, Eduardo, quais são os seus outros destaques falando de soja? A gente tem essas primeiras projeções para safras da América do Sul, Brasil com 144 milhões de toneladas e uma exportação impressionante aí de 93 milhões, uma safra da Argentina de 52 milhões de toneladas, né? E nós temos a produção mundial crescendo para 385 milhões e meio de toneladas. Esses são números factíveis na sua análise, na análise da AgriInvest? Sim, fazem muito sentido. O Brasil, com esse incentivo muito grande dos preços, câmbio também ajudando e o custo de produção. A relação, apesar de ter subido, produtores, em sua grande maioria, fizeram as suas trocas antecipadamente. E na relação de troca ficou muito bom. Mínima histórica para alguns produtores e para quem não conseguiu a mínima para a sua relação, mas ficou muito próximo. Nesse ponto, custo de produção baixo, preço alto, rentabilidade muito boa, realmente devem garantir esse aumento de área. Agora, respondendo a sua primeira pergunta do que eu chamaria atenção, não é nem para a soja, mas eu chamaria atenção para os derivados. E nesse ponto, o que mais chama atenção é o óleo de soja. Estados Unidos vai precisar esmagar mais.
e já estamos vendo investimentos, alguns anúncios de investimento pelas tradings e esmagadoras americanas, e isso tudo por conta desse crescimento na demanda por óleo dentro dos Estados Unidos. E aí realmente o USDA fez algumas alterações nessa temporada e para a temporada que vem na questão do consumo de óleo, que realmente chama atenção. E foi isso que é um dos fatores, portanto, que ajudou a motivar os preços do grão hoje. Sim, o óleo de soja fechou, é o líder da alta, fechou com uma alta aí de 2,3%, puxando a soja na carona, mas durante... não estou nem falando do vencimento maio, que está na vez de entrega, estou falando aí dos vencimentos, o julho dali para frente. Então, realmente, os óleos vegetais continuam sendo o grande motor da alta do complexo. E para o farelo, a gente tem algum destaque também importante que nos sinaliza esse complemento aí de altas para o complexo soja? Aí o farelo vai na ponta contrária, não agora, porque ainda tem que plantar a soja americana, mas o crescimento do esmagamento americano, por conta do aumento da demanda por óleo, vai acabar trazendo uma oferta maior de farelo. E se os Estados Unidos não tiver um crescimento na mesma proporção no consumo de ração interna, e aí depende do crescimento da produção de bovino, suíno, frango, o que não deve acontecer, vai sobrar mais farelo para o mercado internacional. Isso também acontece na Argentina, que nesse início de ano está esmagando muito e está exportando bastante farelo e também óleo. E nesse quebra-cabeça, o farelo daqui a pouco pode ser o patinho feio. Eduardo, a gente teve mais fatores, embora a gente tenha que olhar para todos esses, a gente teve outros fatores paralelos que ajudaram a alimentar esse movimento de alta nessa quarta-feira, além do relatório do USDA? Bom, nessa semana o que vem acontecendo, se você olhar o milho dezembro na Bolsa de Chicago, que é a referência para o produtor americano, para tomar a decisão de plantar, ele de março para cá, depois da divulgação da intenção de plantio, o milho subiu 27%, milho dezembro, e a soja subiu 23%, a soja novembro. E, nesse caso, a relação entre soja e milho ficou mais favorável para o milho. E a soja precisa crescer diária, tanto quanto o milho. E aí, nessa semana, acabou pegando mais essa questão também da guerra, da briga diária nos Estados Unidos. Quer dizer, as duas, seria necessário que as duas culturas aumentassem, mas talvez isso não seja possível. E aí o preço vai fazendo esse trabalho. Nesse ponto, eu diria para você, destaque na semana passada e nessa também é essa questão da briga por área e a guerra dos preços entre soja e milho. Não só soja e milho, mas também tem o trigo de inverno, que subiu, o trigo de primavera, que subiu bastante na Bolsa de Minneapolis, e o algodão, que não tem subido. Nesse ponto, a relação de preços ainda é um importante fundamento. E o estímulo para o milho essa semana também tem sido bastante positivo do lado da demanda, com vendas sendo informadas aí pelo USDA segunda, terça e hoje, né? Exato. Se a gente observar a periodicidade das compras da China, tem sido a cada 6 semanas. Comprou lá no final de janeiro, comprou no meados de março e voltou a comprar agora. Se a gente contar, são intervalos de 6 semanas. Não quero dizer que isso é um padrão, mas até agora tem sido. Tá. Isso deve estimular novas compras de soja também mais adiante, Eduardo? A soja já é outra história. China está sangrando, margem muito ruim, demanda por farelo em seu mercado não está boa, o sentimento do setor de suíno na China não está nada bem, então precisa mudar isso aí, começando pelo suíno, para daí a gente ver um pouco mais de demanda por soja por parte da China. Isso é muito... e aqui para o Brasil a gente vive uma realidade totalmente diferente. Lá nos Estados Unidos tem essa questão da falta de soja agora e a necessidade de aumento de área. Aqui para o Brasil, o papel do preço é atrair demanda e os prêmios não param de cair, estão muito negativos, principalmente para essa temporada. E então a gente vê que realmente a demanda da China, que agora está concentrada aqui, está muito ruim. E quando a gente fala de prêmios muito, muito pressionados, a gente fala de que níveis de valores, Eduardo? Olha, deixa eu até pegar aqui o informativo que nós temos aqui interno.
E aí eu já vou te dizer com mais segurança. Então, mas caiu bastante. O contrato junho já vem sendo ofertado ao julho, que normalmente é um embarque muito firme, Certo. porque já vamos entrando na entre-safra. Ele está sendo ofertado, foi ofertado hoje a menos 35 centavos abaixo da cotação do julho lá em Chicago, e o comprador menos 50. E o que é... Isso é realmente muito baixo. E numa conta rápida a gente vê que mesmo com esse prêmio negativo, a gente ainda teria um Chicago, se a gente considerar esse prêmio de menos 50, a gente ainda tem um julho a 15,90. É isso aí. Quer dizer, a queda do prêmio aqui tem anulado toda a alta lá de Chicago. Hoje o preço da soja subiu por conta do câmbio, 1,5 de alta, acompanhando o mercado externo. Mas, como a gente tem falado, produtores, esse ano é o ano da Operação Caixa. E era exatamente aí que eu queria chegar. Como é que o produtor está se comportando diante dessas informações? Porque a gente via uma tendência de queda do dólar, o dólar ainda, mesmo assim, muito volátil, Chicago tentando renovar essas máximas, a gente está perto das máximas de 9 anos, né, Eduardo? E Perfeito. Essa questão do prêmio e mais essa ausência mesmo que pontual, esses soluços aí da demanda chinesa. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente ainda vai observar preços que são extremamente remuneradores para os produtores, certo? Sim, segurar a soja não tem sido a melhor estratégia, se bem que produtores têm adotado essa estratégia. Estratégia ideal tem sido a venda da soja e a compra de seguro de alta na Bolsa de Chicago. Você participaria de toda essa alta do bushel sem ter o revés do prêmio que caiu pra caramba. Porque era esse o contraponto que eu queria entender. Apesar de tudo isso, o produtor não efetiva novos negócios. Temos cerca de 30% da nossa produção ainda para vender 2021. Isso pode ser um fator de pressão para o mercado, principalmente para os preços aqui, ou justamente essa restrição de oferta impede que isso aconteça, Eduardo? O produtor vai devagarinho vendendo, só que o problema não é o produtor, o problema são as tradings. Eles vão vendendo, as tradings vão comprando, só que as tradings não têm conseguido encontrar tanta demanda no mesmo ritmo. Nesse momento, o produtor vende, mas o comprador não está presente. E aí vai gerando essa pressão de baixa nos prêmios, principalmente nesses momentos onde a gente vai tendo essa rolagem da posição das tradings para vencimentos mais longos. Então, realmente, a trading está espremida nesse meio do caminho. E sem falar também do frete marítimo, que não para de subir. E aí, quando o frete marítimo sobe, torna o grão mais caro para o importador. É outro ponto ruim, que em momentos bons, de boa margem na China, por exemplo, esse aumento do custo é repassado para o comprador. Mas, nesse momento, esse aumento de custo está sendo repassado para o prêmio. E, Eduardo, quando a gente analisa esse mercado com essas variáveis e olhando para a China, em que momento ou com que níveis de preços ela teria condições de voltar ao mercado mais agressivamente? Os preços os prêmios teriam que cair ainda mais aqui no Brasil para atrair essas novas vendas? Ou, de fato, a situação precisa melhorar lá na China e a gente vê o controle da peste suína africana mais efetivo ou as margens melhorando de forma mais substancial? O que precisaria acontecer para motivar esses novos negócios, portanto, e as tradings também conseguindo escoar essa soja? É exatamente isso. Lá na China precisa melhorar o sentimento do mercado em termos de demanda por rações. Se melhora o sentimento e há vamos imaginar, uma perspectiva de melhora na demanda mais para frente, claro que o chinês vai vir e vai comprar essa soja brasileira, olhando somente para o prêmio, que está bastante descontada. Então não precisaria nem a margem ficar positiva agora, mas se melhorasse, mudasse o sentimento, lá na China já traria mais demanda para nós, porque a soja está muito barata mesmo, soja brasileira, falando de prêmio. Isso que precisa acontecer. E daí a margem melhorar é uma questão de tempo. Agora, se Chicago caísse bastante e os prêmios se mantivessem onde estão e o frete não mudasse muito de lugar, claro, a melhora na margem traria mais demanda? Claro, é o papel da esmagadora lá na China, como de qualquer outra esmagadora, é isso aí.
fazer margem. Vamos acompanhar. Eduardo, para a gente concluir, estamos no pleno mercado climático. Passado esse relatório do USDA, o foco se volta mais fortemente para a questão climática lá nos Estados Unidos. A gente tem condições até esse momento que só soam pequenos alertas, sem trazer grandes preocupações, eu estou errado? O clima tá bom, tá frio, isso já traz uma lentidão para germinação. A gente já viu essa semana que passou no milho, germinação ficou abaixo da média, apesar do plantio acima da média e muito perto do ano passado. A temperatura do solo não está boa ainda, está baixa. Mas os modelos já mostram temperaturas em elevação e acompanhadas de chuvas, de forma mais ou menos geral. Não está faltando chuva para ninguém, a não ser no norte dos Estados Unidos, mas lá também vai começar a chover. O clima americano é bom e o plantio está indo rápido. Então nós temos todas as condições para um aumento de área nos Estados Unidos, tanto soja quanto milho. Temos preços ótimos e um plantio andando muito rápido e plantando dentro da janela ideal. Acreditamos que tudo isso vai resultar num aumento de área, mas a gente precisa esperar para ver esse número. Isso quer dizer que a gente pode sentir uma pressão natural sobre os preços em Chicago ou não necessariamente? Devemos sentir, mas ainda não é o momento. Tá. O momento ainda é dessa briga aí, que é do aumento da área, que ainda está indefinido. Tudo bem que alguns podem argumentar, será que o produtor americano poderia ainda mudar? Isso. Marginalmente pode ser, porém o trabalho do mercado é outro. O trabalho do mercado não é entrar no campo e fazer o produtor plantar. O trabalho do mercado é trazer o preço para um nível e uma relação de preços que faça ele plantar ou ter tomado essa decisão. Mas a gente só vai conhecer isso no dia 30 de junho. Então, até lá, segue a especulação, que é o papel do mercado. E segue, portanto, a tendência positiva para os preços. É isso aí. Tá certo. Apesar de um clima favorável. Tá certo. Dias nervosos vem por aí, Eduardo Vanin. É isso aí. Quer dizer, mais do que já temos? Bom, tudo pode acontecer. Não precisa muito mais não, né? Exatamente, mas sempre pode. A gente já viu acontecer, né? A gente já viu acontecer. Exato. Quem tá nesse mercado aí mais tempo, já viu de tudo. Já viu aí o bushel a quase $18. Já viu ele o 2018, vimos a quase $8. Foi. Então é bastante volátil aí. Exatamente. Eduardo Vanin, muito obrigada pela companhia, viu? Num dia tão agitado aí para vocês, que eu sei que o seu tempo é ajustado. Te agradeço muito pelas informações, sempre pontuais, contundentes, como tudo que parte da Agriinvest. Obrigada, bom trabalho para ti, meu amigo. Até mais. Obrigado. Um grande abraço e boa semana a todos. Obrigada para você também. Até mais. Até mais. Eduardo Vanin, senhoras e senhores, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco no fechamento dessa quarta-feira. E como sempre, o Eduardo traz uma ótica complementar do mercado e ele falou muito sobre essa questão do óleo de soja. Nos números do USDA, foi revisado então o consumo interno de óleo nos Estados Unidos e a gente tem de fato um momento muito importante para o mercado do biodiesel. Os Estados Unidos precisará esmagar mais soja, está já fazendo isso, né? Já está trabalhando com isso. Vamos até aqui conferir os números do esmagamento. Para essa temporada, não mudamos, mantivemos em 59,6 milhões de toneladas, mas já para a safra 21-22 se espera 60 milhões e meio de toneladas a serem esmagadas nos Estados Unidos. Há, como eu falei, uma demanda interna muito forte. Aqui para o Brasil, hoje, obviamente, foi um dia extremamente positivo para as cotações. Nós estamos ainda com o mercado em andamento de dólar com quase 1,6% de alta. O dólar voltou à casa dos R$ 5,30 e Chicago fecha aí com ganhos expressivos variando entre 12 e 23 pontos. Já a gente vai conhecer as cotações desse fechamento. Então nós tivemos aí um dia bastante positivo. O que é
o equilíbrio ali para o mercado brasileiro são os prêmios, que ainda estão bastante negativos. E é natural que isso aconteça diante dessas disparadas em Chicago e hoje complementada com uma disparada também do dólar frente ao real. Isso faz com que naturalmente o prêmio caia, que como colocou o Vanin, para o vendedor menos 35 no julho, menos 50 no comprador. Ainda assim, se nós considerarmos o contrato julho na Bolsa de Chicago, que fechou a 16,42, menos esses 50, né, do comprador, a gente teria ainda uma soja de 15,90. Então, quer dizer, é aquilo, né, senhores? É mercado climático americano, é relatório do USDA, a volatilidade tende a continuar e o nervosismo do mercado e a especulação também. Vamos checar como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago no fechamento de hoje. Soja na tela para você, o contrato maio, 16 dólares e 60. O julho, 16,42. O setembro, 14 dólares e 86. O novembro, 14 dólares e 43 cents por bushel. As altas variaram entre 12 pontos e 25 e 27 pontos e 75. Veja, os contratos mais próximos, mais uma vez, subiram mais que os mais distantes. Por quê? Porque o mercado ainda reflete essa restrição de oferta muito agressiva que se observa na soja. Os estoques finais norte-americanos não foram alterados, permaneceram estimados em 3,2 milhões de toneladas, 3,27 milhões de toneladas. Para a safra que vem, a gente tem estoques ainda apertados de 3,81 milhões de toneladas, que, como explicou o Vanin, nada mais natural, porque já temos esses estoques iniciais para a safra 21-22 muito ajustados. Vamos ver os preços do milho como ficaram. As cotações terminaram no vermelho, apesar de cortes importantes sendo feitos aí para a nossa produção aqui no Brasil. O contrato maio fechou com 7,57, o contrato julho 7,14, o setembro 6 dólares e 21, o dezembro 5 dólares e 93, uma perdas que variaram aí de 2 a 18 pontos mais 25. Se a gente olha agora para o mercado de trigo, o mercado também fechou em queda, nós temos aí o maio com 7 dólares e 54, o julho 7,29, o setembro 7 dólares e 28, o dezembro 7 dólares e 31. As baixas variaram entre 5 e 12 pontos nos contratos mais negociados. Se para a soja nós tivemos pouca movimentação nos números da safra velha dos Estados Unidos, para o milho a gente teve algumas mudanças. Os estoques finais foram cortados de 34,34 para 31,9 milhões de toneladas. As exportações foram elevadas de 67,9 para 70,9 milhões de toneladas. No quadro Brasil, a nossa safra foi reduzida de 109 para 102 milhões de toneladas. Os nossos estoques finais, lembrando que o USDA considera o ano comercial de julho a agosto, tá? Em 5,2 milhões de toneladas e as nossas exportações também corrigidas para baixo de 39 para 35 milhões. Consequências das perdas causadas pela falta de chuva, pela estiagem que a gente sente na safrinha. A produção mundial também foi reduzida, bem como os estoques finais. Para a safra nova de milho dos Estados Unidos, uma produção esperada entre primeira e segunda safra de 118 milhões de toneladas e para a soja de 144 milhões de toneladas. As nossas exportações, de acordo com o USDA, na próxima temporada devem ser de 93 milhões de toneladas. Senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a gente segue com a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!